Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus, Funerária Bom Jesus, Funeral Pet Bom Jesus, Crematório Morada do Sol, Humano e Pet, Usina Solar Morada do Sol, Grupo Vida, Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente, Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. A mediunidade é como uma cachoeira, afirma Emmanuel, uma força da natureza, livre, intensa, presente em muitos lugares. Pode nascer em qualquer parte, não pertence a um grupo, nem é privilégio de alguém. Desponta aqui e ali, trazendo consigo percepções, revelações, possibilidades que impressionam. Mas toda força precisa de direção. Sem orientação é apenas potência. Com consciência, transforma-se em caminho iluminado. Hoje, vamos falar sobre ela, a mediunidade a serviço do bem. Prepare-se! O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A mediunidade, segundo Allan Kardec, é a faculdade inerente a todos os seres humanos, que permite sentir em maior ou menor grau a influência ou a presença dos espíritos desencarnados. E quando colocada a serviço do bem, transforma-se em instrumento de luz, iluminando não apenas quem a exerce, mas também todos aqueles que dela se aproximam. A conversa hoje é com o querido médium, escritor, expositor, doutor em Educação e Ciências Sociais, Nicola José Fratari Neto. Seja muitíssimo bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui, direto de Ituiutaba, Minas Gerais, para o Esferas da Vida. Sim, a honra é toda minha. Meu agradecimento por estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante, sempre atual, né? Sim. Que é a questão da mediunidade. E a mediunidade é uma faculdade que te faz companhia, vamos dizer assim, né, Nicole? Nicola, desde pequenininho. Conta pra gente um pouco a sua história. E lembrando, eu queria, não dá para não falar bem no início do programa, que você tem um grande trabalho, um lindo trabalho também de divulgação junto às histórias de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu falo aqui com a maior, né, alegria, a gente já esteve com o Nicola no nosso programa, falando de alguns livros, que mais pra frente aqui no programa a gente vai falar, mas não dá para não falar do Jerônimo também, não é, Nicola? Também, o Jerônimo é uma figura sempre presente na nossa vida, quando ele esteve conosco aqui na Terra e também hoje na pátria espiritual. Com certeza. Mas a questão da mediunidade, Priscila, ela é inerente a todos nós, né? As pessoas têm esse sentido, vamos dizer assim. Alguns têm um sentido mais aguçado, é o que a doutrina espírita chama de mediunidade ostensiva. E é muito importante falar desse tema, nessa forma como nós vamos trazer, porque tem muitas famílias em casa passando por essa questão. Crianças que despontam com algum tipo de sensibilidade, né? Jovens. E no meu caso também aconteceu dessa forma. Eu venho de uma família que não tinha religião alguma. Olha lá. Meu pai, inclusive, se dizia ateu, né? Na época. E eu fui aquele adolescente ali pelos 13 anos de idade que comecei a ter esses sintomas de mediunidade.
Mas começou com os 13 ou desde pequenininho você já sentia medo de dormir, chorava muito? Era uma criança que dava um trabalho maior, com medo, escuro? Como que era? Sim, depois de adulto eu fui vendo isso. Eu fui essa criança que tinha muito medo, eu passava noites em claro, várias e várias noites da minha infância, eu com 5 anos, 6 anos, eu tinha muito medo durante as Olha noites, lá. muito. E eu me lembro também, só depois eu fui conseguir relacionar, né, fazer essa linha. Eu me lembro que quando eu chegava em determinados lugares, casas assim abandonadas, casarões, eu me lembro de sentir um vazio, uma tristeza profunda. E às vezes eu chorava. E a minha mãe não sabia por quê, né? E muito tempo depois, conhecendo a doutrina espírita, eu fui identificando que esses sintomas vinham desde a infância. Eu me lembro de chegar em determinados lugares e sentir aquele impacto assim de tristeza, um vazio muito grande. Toda criança é alegre, você quer brincar, né? Quer Claro. se divertir. E eu tinha essas questões. Mas aos 13 anos começaram a aparecer sintomas, surgiram sintomas, desdobramentos, vidências, uma intuição mais aguçada. Então, por exemplo, eu dormia e eu via meu corpo andando pelo quarto, meu espírito, né? Seu espírito via seu corpo dormindo. Via meu corpo dormindo, o espírito andava pelo quarto, eu via outros espíritos, espíritos perseguidores, que me insultavam, queriam me bater, e eu tentando acordar naquele desespero. E isso foi acontecendo numa tal frequência que chegou um ponto que quase todas as noites eu acordava aos berros, gritando. Teve um dia que eu lembro que eu acordei assim, eu estava no meio da casa, não sei como eu cheguei lá, e eu gritava e falava para minha mãe me ajudar e tal, e meu pai e minha mãe tentando me acordar. Meio que um sonâmbulo. Sim. Eu me lembro uma vez, tinha um guarda na rua, e ele perguntou para minha mãe o que estava acontecendo, porque ele ouvia meus gritos durante a noite. Nicola. E as pessoas em casa achavam que aquilo era coisa da adolescência, que era apenas um garoto, que eu queria chamar atenção, né? Ninguém procurava uma resposta. Os seus pais não conseguiam perceber que existia algo sério nesses sinais, nessas situações? Não, nesse momento Não. E aí eu comecei a conversar com as pessoas de fora, amigos. Sempre que eu via alguém, eu contava, eu perguntava. Até que uma colega de escola me falou: Nicola, minha mãe vai poder te ajudar, porque ela já passou por essas coisas. E aí eu fui na casa dessa minha amiguinha, né, na época, e a mãe dela conversou muito comigo e me falou o que era aquilo, me falou sobre mediunidade, sobre espiritismo. Quantos anos você tinha? 13 15. ainda? Já estava com 15. Com 15. E aí, eu falei: espiritismo, que é isso? Eu nem sabia o que era espiritismo. Nunca tinha ouvido falar em mediunidade. E ela me deu ali naquela tarde uma noção, né? E pediu para eu procurar uma casa espírita. E aí eu conheci uma outra senhora que eu fui na casa dela, que já era uma médium. Ela conversou muito comigo e eu comecei a frequentar as casas espíritas para conhecer. E fiquei 1 ano. Eu ia numa casa espírita, ia em outra, tomava um passe, ouvia o evangelho. E já te ajudava a equilibrar um pouco? Já. Essas aparições, esses Sim. momentos difíceis? Eu comecei a entender o que era aquilo. Esse primeiro ano, ele foi decisivo, porque eu entendi que eu conheci um pouco da doutrina espírita e comecei a entender o que se passava comigo. E aí, justamente quando eu fiz 1 ano, então eu já tinha 16 anos, um dia uma amiga me convidou para ir à casa de Jerônimo Mendonça.
Ela disse, você conhece o Jerônimo? Eu falei, eu já ouvi uma vez, mas eu não conheço. E eu fui com ela, chegando lá eu conversei com o Jerônimo, expliquei tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E eu falei para ele uma coisa, também foi uma grande lição. Porque eu falei assim, Jerônimo, as pessoas dizem que eu tenho que desenvolver a mediunidade. E o Jerônimo riu. Ele falou, Nicola, a gente não desenvolve mediunidade porque ela já está em nós. A gente educa a mediunidade. Olha que importante, porque a gente tem essa maneira de falar, você precisa desenvolver sua mediunidade. E na verdade é educar a mediunidade. Porque ela já está ali. Claro. Né? Ela aflorou de alguma forma, ela eclodiu. Então, o médium ele tem que trabalhar para educar essa capacidade. E Jerônimo me disse, Nicola, outra grande lição nesse dia. Para educar a mediunidade, é necessário o quê? O estudo na casa espírita das obras básicas, o trabalho assistencial, você conhecer o Evangelho de Jesus, o Livro dos Espíritos, porque, ao contrário, o médium se torna um motorista de trânsito analfabeto das leis de trânsito. Ele usou essa expressão. E é ótimo. Você vai andar pela rua, está escrito pare, você ultrapassa. Vire à direita, você estaciona. E aí vai causar acidentes, né? Então, esse dia ele conversou comigo nesse sentido e foi ilustrando nessa questão assim, dessa forma. E ele nos convidou para frequentar a casa espírita e nós fomos e estamos lá até hoje, que é o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Que maravilha. E nessa questão da educação da sua mediunidade, inicialmente, qual foi o seu maior desafio naquela época, Nicola? E também eu queria entender um pouquinho da sua família. A sua família aceitou? O que eles pensaram sobre tudo isso? Já que nós estamos aqui numa TV aberta, né, não sabemos todos que vão assistir a esse programa, e é importante até para as crianças que estão surgindo com a mediunidade, os pais também entenderem o que deve ser feito. Toda essa história que eu passei, ela é muito boa para ilustrar, porque ela acontece na casa de centenas de pessoas. Né? É isso mesmo. É a mesma história se repetindo. A minha família aceitou muito bem. Na minha casa, as pessoas não colocaram impedimento. Mas tem um fato muito interessante, que foi a relação com o meu pai nesse momento. Porque o meu pai era o seguinte, ele se dizia ateu, e ele queria me provar que aquilo não existia. Que era loucura? Que era loucura, que era uma inocência, acreditar nessas coisas de espírito e tal. Então eu brinco com as pessoas, eu falo que eu aprendi a doutrina espírita de uma maneira única, que ninguém nunca aprendeu. Por quê? Porque eu tinha que estudar muito, porque todos os dias, quando eu chegava em casa, meu pai estava me esperando para duelar comigo. E ele queria me provar que não existia. E eu tinha que provar para ele, né? Na minha cabeça de adolescente, eu queria mostrar para ele que existia. E aí aconteceu algo muito engraçado, porque uma noite eu estava dormindo e acordei com barulho no quarto. Era meu pai pegando os meus livros espíritas. Então ele estudava para poder me combater. A espiritualidade, de alguma forma, utilizou esse momento, esse contexto, para que ele lesse e entendesse. Ele entendeu tudo. E aí eu pensei, então é por isso que ele sabe tanto, né? Que ele tem tanto argumento. Então ele me forçou, né? Hoje eu conto isso com muita brincadeira, muita naturalidade. Porque eu tinha que estudar, né? Para poder dar conta ali do embate que era pesado. Mas a família aceitou, nunca colocaram nenhum tipo de proibição. Eu pude frequentar a doutrina a vida toda. Inclusive, aos poucos, todos foram conhecendo também a doutrina espírita.
meus irmãos, meus sobrinhos, né? E o importante a gente destacar aqui também a questão dos pais, muitas vezes, ou a própria pessoa que não acredita, que não entende na realidade ou compreende o que está acontecendo, vai até um médico psiquiatra, até um especialista e é diagnosticado com algum transtorno mental. Não que não possa ser. Nós sabemos que existem diferenças entre mediunidade e transtorno mental. Você consegue nos explicar alguma diferença? Como que a gente pode trabalhar esse tema aqui? Olha, Nicola? existe. Quantas pessoas... Hoje a casa espírita, ela é muito frequentada, né, e muito buscada por pessoas passando por vários tipos de transtorno. O que mais se escuta na casa espírita é a pessoa que chega relatando depressão, né, síndrome do pânico. Nós sabemos que existe, sim, essas questões que envolvem o mental, né, Claro. O cerebral, a química aí do cérebro e tudo. Mas também, geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, mediunidade acompanha esses processos. Nós vemos isso muito nas casas espíritas. Então é importante buscar a saúde espiritual e a saúde física também Isso. com o profissional da saúde. Quanto a pessoa tem a necessidade, é importante. Porque nós temos, são coisas muito... A partir de que a pessoa vai frequentar na casa espírita, isso fica mais notório, fica mais fácil de visualizar. O que é, por exemplo, um transtorno, algo físico, o que é mediunidade, que é outra coisa, e o que é obsessão. Já entra um terceiro fator Claro. ali. São três coisas completamente distintas, embora elas estejam muito entrelaçadas, né? Mas na casa espírita, os grupos hoje têm que estar alertas. Você não pode retirar uma pessoa de um tratamento com um psiquiatra, Ah, sim, né, jamais. por exemplo. Nós temos que ter esse cuidado. Ao mesmo tempo que, junto com o tratamento médico, o tratamento na casa espírita, passes, água fluidificada, a presença em si, ouvir o evangelho, isso tudo vai complementar o trabalho espiritual. Nicola Fratari Neto hoje aqui no Esferas da Vida e chegamos ao nosso momento Chico Xavier. Vamos até aquele que foi um dos maiores médiuns da nossa história. E com grande humildade, que sempre o caracterizou, Chico falava sobre a sua mediunidade de forma simples e profunda. Dizia não ter nenhuma tarefa especial. Quando se comparava também, por exemplo, a um simples pé de grama. Chico Xavier, vamos até ele. Momento Chico Xavier. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. Foi no dia 2 de abril de 1910 que nascia um dos maiores exemplos de amor, humildade e serviço ao próximo, Chico Xavier. Mais do que um médium extraordinário, Chico foi um coração que escolheu servir. Em um mundo que tantas vezes valoriza o destaque, ele nos ensinou o silêncio. Em tempos de busca por reconhecimento, ele viveu a renúncia, psicografou centenas de obras, consolou milhares de corações, mas nunca se colocou acima de ninguém. Ao contrário, dizia-se pequeno,
comparando-se com simplicidade até mesmo a um cisco para brincar com o seu nome, Francisco. Sua grandeza estava justamente aí, na humildade, na fé, na dedicação incansável ao bem. Hoje, ao lembrarmos o seu nascimento, não celebramos apenas a sua história, celebramos o exemplo que ele nos deixou. Separamos este vídeo para encerrar este primeiro bloco do nosso programa, em que Chico responde o que mais precisamos hoje em nossas vidas, comemorando aqui o aniversário de Chico junto com vocês. Um recado para o país. O que as pessoas mais precisam hoje em dia? Jesus. Muito. Jesus Cristo. Tem pouco? As pessoas hoje em dia têm pouco de Jesus Cristo? O povo está muito distante. Jesus Cristo. Mais do que de pão. Mais do que de pão. De pão, tem muita assistência. Abre o coração para Jesus. Abre o coração para Jesus. Chico Xavier é o grande mestre, o principal representante dos espíritos na Terra. E talvez ele teria a grande resposta sobre a vida no próximo milênio. Chico Xavier tem dificuldades para falar. Seus pensamentos se resumem em curtas frases. Mesmo assim, ele recebe nossa equipe. O melhor é o que Jesus falou, amar-vos uns aos outros. Quem puder fazer isso, está bem. O que está faltando para as pessoas? Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros o que a gente quer fazer para nós. Paz espera. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vim fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou a Loki. Um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre mediunidade com o querido médium, escritor, expositor, doutor em Educação e Ciências Sociais, Nicola José Fratari Neto. Mas antes de voltarmos aqui para a nossa entrevista,
temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre quem somos nós. Vejam aí a menininha junto aos seus amores, que são as flores, o cachorrinho, e a mensagem: o coração reflete quem somos nós. O que o seu coração aí está dizendo? Lembrando sempre que Jesus nos disse: porque a boca fala o que transborda o coração. Então a gente pode começar a prestar atenção muito no que a gente fala, não é, Nicola? Sempre. Para que a gente cuide bem do nosso coração e consiga mudar aí os caminhos, os direcionamentos. @desenho que fala toda semana aqui no Esferas da Vida. Vai lá no perfil do Instagram, @desenho que fala. Todos os dias tem uma mensagem fraterna, espírita, de motivação, evangélica, para que a gente receba uma injeção aí de vitamina espiritual para o nosso dia. Combinado? E a gente volta aqui para você, Nicola. Muito boa a nossa conversa, falando da sua história com a mediunidade, falando desde criança, desde a infância, no primeiro bloco. E você nos disse nos bastidores, já que estamos no aniversário do Chico, hoje é dia 2 de abril, primeira edição aqui o episódio, mas a gente vai estar nesse comecinho de abril falando do Chico. Você tem uma história também com o Chico, certo? Sim. Logo que eu comecei a trabalhar efetivamente na mediunidade, na casa espírita, antes disso foram 10 anos, né? Desde que eu cheguei à casa espírita, se passaram 10 anos, deu tempo de conhecer a doutrina. Estudando, 10 anos só estudando? Estudando, participando da sopa fraterna, dos trabalhos assistenciais. E deu tempo também de passar aquele momento meu da minha juventude, de fazer uma faculdade, de me estabelecer profissionalmente. E aí a mediunidade chegou 10 anos depois, de uma maneira equilibrada, né? Ela aconteceu na casa espírita, trabalhando junto com o grupo espírita, a psicografia, a psicofonia. E logo que eu comecei as primeiras psicografias, eu recebia mensagens e elas vinham assinadas assim: um espírito amigo, ou de um amigo. E aí eu estava há quase um ano recebendo mensagens. E eram mensagens para você ou para o todo? Como para que o era? todo, eram mensagens de cunho geral. Okay. Falava sobre paciência, caridade, amor, perdão. Às vezes vinham em trovas, em sonetos. Desde o início foi assim. E quando eu estava ali mais ou menos um ano nesse trabalho, nós tínhamos o dia certo na casa espírita, éramos um grupo de médiuns. Nós fomos visitar Chico Xavier. Isso foi em 1997. Ituiutaba, onde eu moro, é próximo, né, relativamente próximo a Uberaba. E a gente sempre ia visitar o Chico. E quando eu estava fazendo, eu gravei muito esse dia, porque era justo o dia do meu aniversário, 21 de dezembro. E quando eu entrei naquela fila imensa para passar pelo Chico, porque a gente pegava na mão do Chico, ele beijava a mão da gente, a gente beijava a mão dele, e passava rápido, porque era muita gente. E aí, quando eu cheguei, que eu segurei a mão do Chico no grupo espírita da prece, eu olhei bem dentro do olho dele e falei assim: Chico, eu estou psicografando, ore por mim, me dá uma força. E aí, quando eu falei isso, a minha intenção era só de falar e já passar, porque era muito rápido. Quando eu disse isso, ele abriu um sorriso. E aí, quando eu fui sair, eu percebi que ele segurou a minha mão. E o Chico ficou com a mão dele segurando a minha e me olhando, sorrindo. E aí, de repente, eu comecei a sentir que da mão do Chico saía um jato de energia muito grande. Era como se da mão deles, assim, da palma da mão, jorrasse aquela energia. E eu fiquei ali quietinho, assim, aturdido, sem saber muito o que fazer, porque ficava uma senhora do lado apressando a gente, né? Muita gente. Vamos, meu filho, rápido, né? Tem mais gente. E eu falava assim para ela: espera um pouquinho, ele está segurando a minha mão. E ele só sorriu. E aí ela não entendia, né? E ela me apressando. De repente ela conseguiu me arrancar ali do lado do Chico.
E eu saí, e quando a gente saía do Chico ali naquele momento, a gente passava por um quartinho que tinha no fundo, saía pelo fundo e dava a volta. E aí quando eu cheguei no quartinho, subiu aquele perfume de rosas. Era o lugar onde ele tinha segurado a minha mão. Ele deixou minha mão impregnada com aquele perfume. Eu fiquei muito emocionado, chorei muito, voltei para o meio da multidão, né? E continuei ali muito emocionado aquela noite. Isso foi num sábado. Quando foi na quinta-feira, em Tuiutaba, que era o dia da nossa reunião, quando eu recebi a primeira psicografia, assinou Jerônimo Mendonça. Porque até então nunca tinha assinado. Nunca tinha assinado, olha. E a partir daquele momento as mensagens sempre vieram assinadas. Foi meio que um apadrinhamento do Chico Xavier ao seu trabalho de psicografia. É. Até hoje eu me emociono muito quando eu lembro, né? Porque o Chico era essa criatura, como você diz tão bem, né? A humildade em pessoa, o amor, né? O homem amor. E ele já não conseguia mais ter um diálogo, né, conversar como ele conversou tantos anos com as pessoas, mas em pequenos gestos ele orientava, ele impulsionava as pessoas no que ele podia. Né? E você falando que você chegou para conversar com ele, ele beijou a sua mão, porque ele beijava a mão de todos. Sim. E aí eu fiquei emocionada agora porque a Adelina da Silveira conta que um dia ele perguntou para o Chico, mas Chico, você beija a mão de todo mundo e muitos dias você sai com a boca toda sangrando, porque são milhares de pessoas que ele fazia questão e todo o amor do mundo por beijar todos. E perguntou por que você beija? E ele respondeu, porque eu não tenho força para beijar os pés das pessoas. Isso me toca, Nicola, profundamente. Não é? Esse é Francisco Cândido Xavier. A humildade, o amor, a alegria em estar com as pessoas e fazer o bem a todo e qualquer momento, né? Sem distinção. Esse é o nosso Chico, querido. Esse é um professor para todos grande. Os médiuns. Graças a Deus, a gente tem esse grande exemplo. E qual foi o seu maior desafio hoje, até hoje, da mediunidade? Como a gente pode, muitas vezes as pessoas falam, quais são os inimigos do médium, da mediunidade? Aonde a gente precisa olhar, tomar cuidado? A mediunidade, ela tem muitos desafios, sim, né? Mas eu acredito que o maior deles seja conosco mesmo. Não é? É o desafio do médium e o seu próprio egoísmo e o seu próprio orgulho. Nós sabemos que somos todos criaturas perfectíveis e moramos num planeta de provas e expiações. Então nós temos o nosso passado reencarnatório, né? Nós temos os nossos impulsos, as nossas paixões. E nós, nessa luta conosco mesmo, é que a mediunidade se dá e acontece. É a partir do esforço do médium em melhorar-se que a mediunidade vai abrindo portas, né? Vai chegando até as pessoas. Claro. Então o médium ele tem que se retemperar o tempo inteiro no trabalho caritativo, do amor, né? E principalmente na própria reforma íntima. O que pode acontecer quando um médium decide negar a mediunidade, principalmente a ostensiva, não aceitar a própria mediunidade? É uma escolha, né? Nós sabemos que a mediunidade ela está no nosso plano reencarnatório. O médium pode chegar aqui e não querer. Ele tem essa escolha, pelo menos momentânea. E nós temos visto, por exemplo, pessoas passando problemas difíceis, aflições, né? Porque a mediunidade ali tem um fluxo energético que existe para ser canalizado com vários propósitos, sendo o principal deles fazer o bem aos outros. Então, é um processo difícil a pessoa estagnar, né?
É uma água parada, Uma na verdade. poça parada. Uma poça de água parada. Tem que ter muito cuidado com esse processo. E quando a gente fala que é um exercício no bem, no serviço do bem, a gente acredita que seja somente para os encarnados. Mas nós estamos trazendo, né, esse serviço no bem entre os dois mundos. Sim. Porque muitos espíritos são ajudados por intermédio também da mediunidade. Sim. A mediunidade, ela tem uma questão que ela não é uma torneira que você abre e fecha. Ela está a todo momento, né? Então, o médium pode tranquilamente estar caminhando na via pública e ter algum tipo de percepção? Sim, pode. Ele não vai fazer um trabalho mediúnico, né, fora da casa espírita, mas ele vai fazer uma prece. Ali ele pode estar ajudando com uma vibração um irmão desencarnado. Então isso acontece com frequência na vida do médium, né? A mediunidade, ela só tem sentido se o fim for o bem, for a caridade, nos dois planos. Aos irmãos encarnados que buscam a mediunidade e aos desencarnados, que são socorridos da mesma forma, né? É isso mesmo. E é interessante a gente deixar claro aqui em relação à mediunidade, que a espiritualidade superior, Emmanuel, sempre indica a mediunidade, ela não é um ofício no mundo, não é um trabalho extra, né, ofício no mundo, que não deixa claro que a remuneração financeira não é um objetivo da mediunidade. Muitas vezes pode acontecer, às vezes em muitos países também, a mediunidade é utilizada para fins lucrativos, vamos dizer assim. Isso o Espiritismo deixa bem claro, certo, Nicola? Sim, o Espiritismo deixa isso bem claro. Jerônimo Mendonça falava isso sempre com todos os médiuns. O Jerônimo tinha uma questão que ele sempre orientava e ele dizia o seguinte: nos momentos cruciais da nossa vida, se nós tivermos que fazer escolhas, nós temos que optar pela seguinte sequência. Qual é o nosso primeiro objetivo e responsabilidade aqui na Terra? A família. Sempre que nós tivermos que fazer alguma escolha difícil, se algum assunto estiver relacionado com a família deve vir em primeiro lugar. Depois da família, o nosso ganha-pão material, o nosso trabalho, a nossa profissão. O espírita ou o médium não pode se valer da mediunidade ou do espiritismo para benefício próprio, para manter a sua existência, né? Há pessoas que querem justificar, fala, mas se eu tiver que me manter, né, se eu tiver que ter um trabalho, eu vou ter que trabalhar menos da mediunidade. Jerônimo Mendonça dizia, então trabalhe menos na mediunidade. Dedique apenas o que você puder, porque a primeira coisa é o seu ganha-pão material. E em terceiro lugar vem o trabalho da mediunidade. Então, nesse sentido de tempo, né, é assim que nós devemos nos organizar. Excelente, Nicola Frattari, hoje aqui no Esferas da Vida, e chegamos ao nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo médico, psiquiatra, cientista, Dr. Alexander Moreira Almeida, nos ajudando a entender a mediunidade, e hoje responde: será que a mediunidade pode produzir evidências científicas consistentes de sobrevivência? Veja essa história. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os familiares chegam, o médium em transe, alegadamente em contato com o filho. Ele começa a falar assim: eu estou me vendo na garupa de uma moto. A última memória alegre que a família tem dele é ele de moto gargalhando, andando de moto. O garoto, ele estava terminal no hospital, e aí os médicos falam com a família: ele está nos últimos dias. Nós vamos dar uma última licença de final de semana para vocês levarem ele para casa. E depois vão trazê-lo, que fazer os cuidados finais para a passagem dele. E assim foi feito. Quando ele estava de licença com a família num sítio, ele pede para o pai ensiná-lo a andar de moto.
E para desespero da mãe, o pai concorda em ensinar isso pro garoto. Sim. E o garoto aprende. A última memória alegre que a família tem dele é ele de moto gargalhando, andando de moto. Não, mas pode ser, porque moto é meio genérico. Tá. Mas vamos pegar outros. Aí tá a questão. E aí, quando começa a psicografia, ele começa assim. Pai e mãe, para destravar, Vito. Mas desta vez, não precisamos mais de senha para nos falar, para nos amarmos. Vamos descobrir depois, Vito era a senha padrão da família para computador e internet. Caralho, nossa. Doutor. Vito. Caramba. Depois, no meio da psicografia, ele fala, o médium escreve assim. E sempre que eu posso, eu faço brincadeiras. Frozen, batam palminhas. Como eu falei, ele era muito brincalhão. E ele tinha um jeito muito peculiar de zoar o colega. Em vez de falar assim, seu franguinho, alguma coisa, ele falava Frozen e batia palmas. Frozen! Quando ele queria zoar o colega. Era um modo extremamente peculiar dele né? De brincar. Que eu não conheço ninguém que faça essa brincadeira. Também não. No final, ele desenha um carro. E aí, nós vamos ver depois, até que a gente foi visitar e tal, ele adorava desenhar carro. Ele fazia dezenas, mas desenhava bonito, desenhava vários carros e adorava dar para as pessoas desenho de carro. Era muito peculiar isso dele também. Então, ou seja, esses são alguns exemplos dos 30 itens de informação precisos e verificáveis. Cara. Que um possa ser por um acaso, sei lá, uma moto. 30 não sei. Mas você começa a juntar Frozen Palminhas com Vito da senha, mais o cara. Quer dizer, tem que forçar muito. A probabilidade tende a 0, certo? Né? Então, e não tinha como, porque tudo foi monitorado. Não tinha nenhum contato prévio, ninguém sabia e tudo mais e tal. Esse é um exemplo de como a experiência mediúnica pode produzir evidências consistentes de sobrevivência da consciência. Paz e espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos. Onde a sua história se torna inesquecível. Complexo Bom Jesus. Olá, eu sou Eliane Baruch Bignotto, do Complexo Bom Jesus. Estou aqui para falar sobre um tema hoje que se faz necessário muito nos dias de hoje. É sobre a paciência. Devemos sempre agir de uma forma paciente, desenvolver a paciência dentro de nós e principalmente com o próximo. Ser paciente nos traz a certeza de que nos tornamos mais tolerantes. Estamos falando de um tema, a tolerância, que infelizmente hoje em dia se faz muito necessário. O ser humano hoje age de uma maneira muito intolerante em todas as situações, em pequenas e grandes situações, e acaba deixando de lado a paciência, a oportunidade de se conhecer e conseguir se controlar agindo com paciência. Então pense nisso, pense que a paciência é um diamante para nos fazer pessoas melhores, pessoas mais queridas, pessoas leves e naturais. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas.
Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Paz espera. Voltamos ao nosso Esferas da Vida, nosso programa junto ao querido Nicola Fratari Neto, médium, escritor, expositor, doutor em Educação e Ciências Sociais. Vai contar um pouquinho dos livros dele no final desse bloco, que a gente já está no final do programa. Porém, Nicola, a gente vem conversando sobre mediunidade com Jesus, mediunidade no bem. E você tem algumas histórias também com Jerônimo Mendonça, que falava diretamente com os espíritos, Nicola. Sim. O Jerônimo é interessante porque ele era tetraplégico, cego, né? Tinha inúmeros problemas cardíacos, e Jerônimo ficava numa cama imóvel. E as pessoas acreditavam, né, que por isso ele não tivesse nenhum contato, por exemplo, mais estreito com a espiritualidade. E Jerônimo era dotado, assim, além de uma intuição muito grande, ele tinha esse contato com os espíritos, sim. Então, ele percebia os espíritos, ele via, ele tinha evidência. E é interessante. Sendo cego fisicamente, ele tinha evidência espiritual, só para fazer um parêntese aqui. Ele falava, né, que Jesus retirou dele, nessa existência, a visão material para que crescesse a visão espiritual. Olha. Ele dizia isso muito. E as suas irmãs contam ainda histórias muito interessantes. Tem uma sua irmã que me contou que um dia ela estava com o Jerônimo fazendo plantão. Cada dia à noite alguém passava com o Jerônimo. Ele não dormia e chamava toda hora para tomar água, para o banheiro, né, um café, pedia para ler. Ele dormia muito pouco. Meu Deus, por que isso? Não tinha um porquê. Ele não tinha um porquê, por conta acho que de todas essas questões, né, físicas que ele passava. Então ele dormia assim 1 hora por noite, 1h30. E um dia, a Oneida, sua irmã, estava conversando com ele, passando roupa de madrugada. E fez um barulho como se as panelas da cozinha tivessem caído no chão. E a Oneida falou assim: meu irmão, entrou alguém na cozinha, deve ser um ladrão. E ele falou: não, Oneida, não tem ninguém lá. Aí ela disse: mas como? Você também ouviu o barulho? Ele falou: não é ninguém, vai lá para você ver. E ela foi pé por pé, chegou na cozinha, tudo normal, não tinha nenhuma panela no chão, nenhum barulho, nada. E ela falou: meu irmão, você também escutou. Ele falou assim: Oneida, quem chegou aí fazendo barulho foi um espírito recém-desencarnado, que está muito aturdido, sem saber o que está acontecendo. Pega o evangelho, vamos fazer um culto para ajudar essa alma. E aí a irmã leu o evangelho, eles explanaram, e Jerônimo começou a conversar com aquele espírito em voz alta, explicando para ele o que tinha acontecido, onde é que ele estava, que ele tinha que acompanhar os mensageiros celestes. E assim acontecia fatos nesse sentido inúmeras vezes. Às vezes durante as tardes, as irmãs estavam lá para a cozinha, né? De repente escutavam o Jerônimo conversando. E aí pensavam assim: gente, mas não chegou ninguém? Será que entrou alguém e a gente não viu? Quando elas chegavam lá, o Jerônimo conversava, escutava, dava o tempo de escutar a resposta, respondia, falava de novo. Ele estava conversando com o espírito, achando que era alguém encarnado. Olha! Nicola, e você? Qual foi a experiência mediúnica, espiritual que mais te marcou até então? Tirando, acredito que essa do Chico, que você contou pra gente, que com certeza deve ter sido marcante,
mais algo que mexeu com você? Olha, tem muitas histórias, né, que acontecem no fato da escrita, né, a psicografia de romances. Sim. Mais ou menos, os médiuns que recebem romances têm mais ou menos as mesmas características, com algumas diferenças. No meu caso, quando eu estou escrevendo romances, é a percepção, é a sensibilidade, é o sentimento que vai me trazendo a história. Então eu fico muito sensível, principalmente na hora da escrita, à história, aos sentimentos que estão acontecendo ali, ao que as personagens estão dizendo. E eu me lembro que uma vez eu estava recebendo um romance pela madrugada, né? Sempre o meu horário de psicografia de romance é de madrugada. E acontecia uma história onde uma mãe acabava de dar à luz e ela doava a criança. E era uma coisa curta e rápida. Mas a hora que eu estava escrevendo, eu senti tanta dor daquela mulher no meu coração que eu comecei a chorar, perdi o foco da história, saí do transe. Isso era 5 horas da manhã. Eu chorei até às 10 horas da manhã sem parar. Você sentiu toda a dor da partida daquela mãe, tendo ou sendo obrigada, no caso, a doar a criança. Eu saí, assim, eu perdi o foco da escrita, eu tive que parar, né? Agradeci, fui fazer um café e eu fui conseguir voltar, né? Tirar aquela emoção ali, já eram 10 horas da manhã. Foi um dia assim que me marcou muito, também porque nesse dia é que eu percebi esse enfoque na hora da escrita, que no meu caso é essa sensibilidade. Tem médiuns que relatam que é a vidência, por exemplo, vai vendo as cenas acontecerem. Tem médiuns que são mais audientes na hora da escrita, né? Você acredita que a mediunidade será um sexto sentido, já é um sentido além, né? Um sentido espiritual, que a grande maioria de nós vai se educar e será uma nova linguagem, a gente chegará perto das pessoas e muitas vezes a gente não tem palavras para falar o que a gente está sentindo, mas a gente vai conseguir sentir. A humanidade vai conseguir se entender melhor por meio do sentimento, por meio dessa novo sentido que está surgindo cada vez mais. Sim, sendo educado. Nisso. Eu acho que isso já é uma realidade. Já é uma realidade entre nós. Todo ser já é dotado da intuição, dessa sensibilidade. Mas muitas vezes o que acontece é a gente está tão envolvido com as questões materiais que nós não percebemos o quanto somos sensíveis, né? O ser humano, em sua grande maioria, ele está preocupado com as coisas da terra apenas. E se parar um pouco para analisar, nós vamos perceber porque somos seres espirituais. Claro. Numa passagem material, mas somos seres espirituais. Então, este chamado sexto sentido, a intuição, está presente em todos nós. Em todos nós. E a gente tem uma estreia hoje aqui no Esferas da Vida. Ela que é repórter querida da Editora Clarim, Amanda Evia, traz pra gente hoje dicas importantes da Editora Clarim, vocês vão gostar. Tem livro do Nicola, a gente fala do Jerônimo Mendonça, enfim. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quando perdemos algum evento legal por conta que ficamos doentes, como um resfriado, ficamos frustrados, né? A frustração pode ainda alterar o nosso humor temporariamente. Pensamos, poxa vida, logo eu, justo agora, tinha que acontecer isso? Agora, imagine essa situação. Um rapaz, por volta de seus 17 anos, cheio de energia para desbravar o mundo, sanar as curiosidades da idade, que gostava de se olhar no espelho e sentir a sua força jovial. De repente, um diagnóstico: artrite. Contorções de dores nos quadris, joelhos, pés.
3 meses de leito, impossibilitado de locomoção. Uma breve melhora, mas logo em seguida a gravidade do caso se expande e esse rapaz passa a viver numa cama por 30 anos. Dependia de outros para comer, se higienizar, enfim, para viver neste plano material. Como ele encarou essa situação? Isso você só vai saber se ler esse livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Tem outros 2 livros sobre ele publicados pela Casa Editora Clarim, que são Novos Casos de Jerônimo Mendonça e Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele lidou com as situações, prevalecendo sempre o humor para torná-las mais leves, como a vez que ele estava no cinema, já acamado, e uma mulher esbarrou em sua cama e reclamou que aonde ela ia, sempre encontrava aquele aleijado. Jerônimo, com seu humor, respondeu: "Mas também, minha filha, você não para em casa, hein?" O livro está permeado de humor, otimismo e muito empenho por parte do personagem central, que inspira a todos, até os dias de hoje, na busca dos ideais cristãos e no entendimento das leis de Deus, sua justiça e infinito amor que educa, reeduca e cada um de nós, para que possamos rapidamente nos elevarmos. 3 excelentes indicações aqui da Editora Clarim por ela, Amanda. Nicolas, 2 são seus, certo? Sim, Nos Albores da Imortalidade, livro psicografado pelo Jerônimo Mendonça, e Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que fui eu mesmo quem escrevi, né? São casos, histórias, que contam um pouco dessa história do Jerônimo, sua história de vida. É isso mesmo, e vale lembrar hoje e sempre e para sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa o jornal, a revista. Você pode ser um assinante digital, mande no WhatsApp 16992706575 ou entre lá no site www.oclarim.com.br. A gente agradece. Só flores para Nicola Frattari. Nicola, que Deus te abençoe hoje e sempre. E para sempre também. Também. Meu muito obrigado a você, Priscila, toda a equipe do programa. E que essa luz, né, que é a doutrina espírita, continue chegando a todas as pessoas. Quanto mais pessoas conhecendo sobre a imortalidade da alma, mais alegria em viver, mais trabalho, mais uma vida completa, mais um ser humano feliz, produzindo e crescendo. Mais renovação para os nossos corações sempre. Um beijo. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Complexo Bom Jesus. Funerária Bom Jesus. Funeral Pet Bom Jesus. Crematório Morada do Sol. Humano e Pet. Usina Solar Morada do Sol. Grupo Vida. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e conhecimento.